A beleza da liturgia. Hoje vamos trabalhar um pouco as formas de incensar. A melhor indicação está na Instrução Geral do Missal Romano 276 e 277. 276 diz: esclarece que a incensação exprime reverência e oração. Diz também quanto se pode usar o incenso em qualquer forma de celebração da missa. Durante a procissão de entrada, no princípio da missa para incensar a cruz e o altar, na procissão e proclamação do Evangelho, depois de colocados o pão e o cálice sobre o altar, para incensar as oblatas, a cruz, o altar, o sacerdote e o povo, e a ostensão da hóstia, ou seja, o levantamento da hóstia e do cálice depois da consagração. No número 277 diz que a incensação deve ser feita antes e depois da incensação. Faz-se uma inclinação profunda para a pessoa ou coisa insensata, exceto o altar e as oblatas para o sacrifício da missa. Neste mesmo número 277 diz também que o número de ductos em cada caso. Ducto é cada uma das oscilações que se imprimem ao turíbulo, para diante e para trás. Incensam-se com 3 ductos do turíbulo, o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz, as imagens do Senhor expostas à veneração pública, as oblatas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangeliário, o círio pascal, o sacerdote e o povo. Incensam com 2 ductos as relíquias e imagens dos santos expostas à veneração pública e só no início da celebração, depois da incensação do altar. Por fim, no mesmo 277, fala do simples icto, isto é, icto é cada uma dos impulsos dados ao turíbulo para frente. A incensação do altar se faz com simples ictus de seguinte modo. Se o altar está separado da parede, o sacerdote incensa-o em toda a volta. Se o altar não está separado da parede, o sacerdote incensa primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Se a cruz está sobre o altar ou junto dele, é incensada antes da incensação do altar. Aliás, é incensada quando o sacerdote passa diante dela. O sacerdote incensa as oblatas com 3 ductos do turíbulo antes de incensar a cruz e o altar, ou fazendo com o turíbulo o sinal da cruz sobre as oblatas. Então são as várias formas e maneiras que se podem fazer a incensação e vamos dizer que há uma certa diríamos, precedência de algumas coisas diante de outras, né? O uso do incenso na missa ou fora dela de fato, no número 267 e 268, na Instrução Geral da Missa, acrescenta-se um comentário pessoal. Penso que o texto da introdução vai em itálico, e um comentário que de fato é necessário se fazer a partir então desta situação. A turificação ou a incensação exprime reverência e oração, como vem significado na Sagrada Escritura, número 276. A incensação também pode chamar-se turificação. Incensação vem de incenso, que é uma substância resinosa, aromática, que exala um odor característico. Turificação vem do turíbulo, objeto do culto ao qual se queima o incenso. Turíbulo deriva de tus ou tus, palavra latina que significa incenso. Através da incensação de uma pessoa ou de uma coisa, exprimimos o respeito que temos por elas. A fumaça do incenso que se eleva para o alto durante a incensação é um belo símbolo de oração a Deus, concretizado no gesto de incensar, como se lê no Salmo 140, 1 e 2. Senhor, a vós clamo, suba até vós a minha oração como incenso,
E no livro do Apocalipse 8, 3, 4, veio então um anjo com um turíbulo de ouro e detendo-se junto do altar. Deram-lhe muitos perfumes para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do perfume subia diante de Deus, juntamente com as orações dos santos. Esse é o sentido da incensação, e a fumaça que se eleva para o alto é a mais importante do próprio gesto feito por quem queima o incenso. Tudo mais é secundário. Embora se devam fazer as coisas como a Igreja estabelece em cada caso, e que de modo nenhum se pode esquecer, é o sentido e o gesto de incensar. De fato, a fumaça, esse sinal que eleva, é o que deveria se prevalecer como símbolo, né? As demais coisas são questões protocolares que temos que respeitar, mas porém não são o sinal de fato é essa fumaça que se eleva. Pode-se usar o incenso em qualquer forma de celebração da missa, durante a procissão da entrada, no princípio da missa, para incensar a cruz e o altar, na procissão e proclamação do Evangelho, depois de colocadas o pão e o cálice sobre o altar, para incensar as oblatas, a cruz, o altar, o sacerdote e o povo, a ostensão da hóstia e do cálice, depois da consagração, no número 276. Quem vê o documento da reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II deve prestar atenção que as palavras que são empregadas, uma coisa seria dizer, deve usar o incenso em qualquer forma de celebração da missa, e outra completamente diferente é dizer, pode usar-se o incenso em qualquer forma de celebração da missa. Se a forma verbal utilizada fosse deve usar-se, isso significaria que era obrigatório usar sempre o incenso em todas as missas, qualquer que fosse o dia ou a solenidade da celebração. Acontece, porém, que a forma verbal utilizada pelos redatores da Instrução Geral e aprovada por quem tinha o poder para isso pode usar-se, o que significa que não obrigatoriedade, seja em que celebração for o uso do incenso. Este foi o espírito da reforma, embora concedendo plena liberdade a quem preside ou organiza a celebração. Não deixa de lembrar que o uso do incenso é sempre facultativo, né? Isso, de fato, é uma coisa interessante a gente dar conta, né? Em seguir, vamos enumerar os momentos em que na missa se pode usar o incenso. Esses momentos são 5. Durante a procissão de entrada, no início da missa para incensar a cruz e o altar, na procissão e proclamação do Evangelho, depois da apresentação dos dons e durante a elevação da hóstia e do cálice após a consagração. É importante e legítimo, né, levar o turíbulo a fumegar durante a procissão de entrada e não utilizar mais durante a missa. É igualmente lícito utilizá-lo só para incensar a cruz e o altar no princípio da missa, ou só o Evangelho, ou antes da proclamação do Evangelho, ou só as oblatas, cruz e o altar, sacerdote e povo, após a apresentação dos dons, ou só a hóstia e a elevação após a consagração. Por outras palavras, tanto é legítimo usar sempre o incenso como nunca usar, como usá-lo apenas num dos momentos acima indicado durante a celebração. O bom senso aconselha o equilíbrio saudável, nem sempre se faz as mesmas coisas, né? Pois sempre um bom equilíbrio, né? O sacerdote, ao pôr incenso no turíbulo, benze com o sinal da cruz sem dizer nada. Essa é a instrução 277. Se a 276 diz que incensar quanto se pode fazê-lo, número 277 diz que se deve usar o incenso. O primeiro momento da utilização do incenso é aquele que em alguém põe o turíbulo. Quem ali o põe é o sacerdote. Como faz? Benze com o sinal da cruz sem dizer nada. Antes e depois da incensação, faz-se uma inclinação profunda para a pessoa ou coisa insensata, exceto o altar e as oblatas para o sacrifício da missa.
Fala-se agora dos ministros que incensam e como devem incensá-lo. O presidente faz inclinação profunda à cruz e as imagens que incensa antes e depois da incensação, mas não ao altar nem às oblatas. O diácono ou acólito faz inclinação profunda antes e depois da incensação ao sacerdote, aos concelebrantes e ao povo. Incensa-se com 3 ductos do turíbulo, o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz, as imagens do Senhor expostas à veneração pública, as oblatas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangeliário, o círio pascal, o sacerdote e o povo. 2 ductos incensam-se as relíquias, imagens dos santos expostas à veneração pública, e só no início da celebração. Depois da incensação do altar, a incensação do altar faz-se sobre simples ictus e em seguida morto. Se o altar está separado da parede, o sacerdote incensa em toda a volta. Se o altar não está separado da parede, o sacerdote incensa primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo. Se a cruz está sobre o altar ou junto dele, é incensada antes da incensação do altar. Aliás, é incensada quando o sacerdote passa diante dela. O sacerdote incensa as oblatas com 3 ductos do turíbulo antes de incensar a cruz do altar ou fazendo com o turíbulo o sinal da cruz sobre as oblatas. Esse é o número 277, recordando. Ao longo da história, a incensação tem feito de muitos modos. Não vamos perder tempo em descrever como se fez em outros momentos, mas compreender aquilo que se faz hoje. Isso é muito simples. Começando a lembrar que o que são ductos ictus, chama-se ductus a cada uma das oscilações que, ao incensar, se exprime no turíbulo, para diante e para trás. Chama-se icto, cada uma dos impulsos dados ao turíbulo para frente, ao andar e rodar o altar. Omitindo tudo mais, o que se foi dito antes da reforma litúrgica, resta acrescentar o seguinte: incensa-se com 3 ductos o Santíssimo Sacramento, as relíquias da cruz, as imagens do Senhor expostas à veneração pública, as oblatas do altar e a cruz do altar, o evangeliário, o círio pascal, o sacerdote que preside a missa, os concelebrantes e o povo. Incensa-se com 2 ductos as relíquias e as imagens do Senhor expostas à veneração pública, mas só no início da missa, depois de incensar o altar, reforçando essas regras básicas. A incensação do altar não se faz com ductos, mas com simples ictus, que eles sejam separados da parede, se quer não seja. No primeiro caso, volta-se em torno do altar, em segundo caso, ao lado direito e depois ao lado esquerdo. Se a cruz está sobre o altar ou junto dele, é incensada logo a seguir a incensação das oblatas, antes do altar, e se não está sobre o altar, nem junto dele, incensa-se enquanto o sacerdote passa diante dela. As oblatas da missa podem ser incensadas de 2 modos: pelo sacerdote, com 3 ductos do turíbulo, ou fazendo com elas um turíbulo, uma cruz. Bom, a instrução geral do missal romano não há nenhuma referência à inclinação quando se usa o incenso. Pois é necessário a gente dizer que é preciso procurar com muito cuidado a instrução geral, mas o que se pode, diríamos assim, a inclinação que se remete ao leitor no 277. Em seguida, há uma reverência indicada encontrada lá a seguinte: antes e depois da incensação faz-se uma inclinação profunda para a pessoa ou coisa incensada, exceto o altar, as oblatas do sacrifício da missa. Como se vê, é preciso saber quem faz a inclinação. O ministro que incensa, seja ele quem for, seja bispo ou acólito, quanto faz a inclinação 2 vezes, antes e depois da incensação, não se diz que o que recebe a incensação se faz. De fato, é uma coisa que se fica no costume, mas não há uma norma específica. Bom, isso é um pouco sobre a incensação. De fato, são várias regrinhas que a gente precisa utilizar de uma forma muito simples, mas lembrando que o sinal é a fumaça que eleva. Isso que deve prevalecer como importante.
Os outros, claro que fazendo de forma um pouco mais simples e correta, tem uma certa beleza e um valor, né? Mas não é devido se preocupar demais, né? O que se preocupa de fato é com o sinal.